No início do movimento, algumas pessoas alegavam que o movimento estava sendo dirigido e manipulado pela extrema-direita, a antiga Frente Nacional, atual Reagrupamento Nacional, da Marine Le Pen. Bom, rapidamente se constatou que não se trata de um movimento minoritário, artificial, né, orquestrado aí por um complô conspirativo da extrema-direita, mas um verdadeiro movimento social, né, um movimento social massivo. E mesmo assim, a esquerda não chamou a unificação de todos esses movimentos. A causa dos movimentos é muito clara, é a política neoliberal do governo Macron. Governo que todo mundo sabe, né? Inclusive, me surpreende, porque algumas pessoas falam assim, não, o Macron é um governo democrático. O Macron, ele é um funcionário direto dos banqueiros europeus. Quer dizer, o que tem de pior no mundo, que são os banqueiros, que estão estrangulando ao mesmo tempo, né? Como se fosse um polvo gigantesco com centenas de tentáculos, estão estrangulando a economia de vários países e matando a população de fome no mundo inteiro. Esse é o governo Macron. Isso aí não pode ser considerado como um governo democrático, né? É um governo que aboliu todas as taxas e todas as penalizações para os grandes capitalistas e descarregou tudo sobre a população, né? Ou seja, é um governo extremamente contra o povo, extremamente antipopular, reprimiu várias manifestações com violência e tudo mais, né? O fato de que haja essa consideração sobre o governo Macron é muito importante porque mostra, né, a limitação da esquerda na luta contra a extrema-direita. Eles consideram, na realidade, o seguinte, que você tem que defender o regime político atual. Quer dizer, se coloca para eles o seguinte antagonismo. De um lado, a extrema-direita, de outro lado, o regime político atual. Mas esse antagonismo é falso. Não existe nenhum antagonismo entre o regime atual, francês ou brasileiro, e a extrema-direita. A extrema-direita, justamente, ela surge e se fortalece a partir do regime político atual. Ela surge e se fortalece com o apoio dos capitalistas. Os mesmos capitalistas que apoiam Macron. Uma parte deles vê, né, já se deslocou para a direita e vê a extrema-direita como uma alternativa diante do que eles consideram que são as debilidades do governo Macron, né? Quando esses governos de extrema-direita eles chegam ao poder, eles se juntam com os banqueiros, eles são obrigados aí a fazer um acordo com os banqueiros, né? E eles se sustentam no governo com o apoio dos banqueiros. É o que acontece, por exemplo, na Itália, né? O governo italiano é de extrema-direita, ninguém vê na Europa nenhum tipo de protesto contra o progresso da extrema-direita na Itália. A imprensa fala um pouquinho, mas não é nada demais. No Brasil, por exemplo, com o Bolsonaro, a farsa é ainda mais, como o quadro político, e particularmente o quadro partidário brasileiro, ele é muito gelatinoso, né? Ele é muito informe, amorfo. Você percebe algumas coisas você não consegue perceber de jeito nenhum, porque você tem que detectar os problemas políticos até através de determinados indivíduos, mas outras coisas ficam muito claras. O governo Bolsonaro está sendo formado com quem? Com gente do PSDB, do antigo DEM, gente que foi secretário do Alckmin, gente que fez parte do governo tal, do governo tal. Quer dizer, o que é o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro é aquela geleia política tradicional de governo multipartidário, onde participa o MDB, o PSDB, o DEM, né, e vários outros setores. Só que a cabeça, em vez de estar
um Fernando Henrique Cardoso, um Alckmin, um José Serra, está o Bolsonaro. Mas é o mesmo, é basicamente o mesmo meio político e social, né? Então, você falar, por exemplo, como algumas pessoas falaram aqui no Brasil, que o governo Bolsonaro está em total ou mesmo em parcial oposição ao PSDB, é simplesmente, né, jogar areia nos olhos do povo. Não faz sentido nenhum, não tem base absolutamente nenhuma. Na França é mais difícil de ver isso, porque a extrema-direita é um partido claramente delimitado, a direita é um partido claramente delimitado, o partido do Macron, que foi um partido improvisado para ele ganhar as eleições, também, apesar dessa característica, né, é um partido meio colcha de retalhos, mas também é um partido inseparado. Então, parece mais, a oposição parece ser mais real, mas não é real assim, né? Uma boa parte dos integrantes dos partidos de extrema-direita europeus vieram dos partidos de direita tradicionais. É isso que acontece, são os partidos burgueses, é um partido burguês, digamos assim, mudando de pele para se adaptar à situação política. Um governo é diferente do outro, sem dúvida nenhuma. É uma mudança política. Mas é uma mudança política, nós temos que entender isso, da mesma classe social, né? Os governos de direita, assim como os governos da extrema-direita, eles acabam sendo controlados pelo grande capital e pelos banqueiros. Quem que vai governar? A classe média italiana vai governar no lugar dos banqueiros italianos? Não é uma coisa que a gente possa levar realmente a sério. Então, o que acontece? A política, né, de se entrincheirar no regime político atual, inclusive fazendo frente com os partidos da direita tradicional, é uma política que favorece a extrema-direita. Porque essa política oculta, né, a verdadeira fonte de onde surge a extrema-direita, que são os partidos da direita tradicional e o regime político dito democrático. Assim como o Bolsonaro, né, que está há 28 anos no Congresso, votou em tudo que é coisa aí que esses mesmos partidos votaram, participou de toda a lambança, né, participou do grande bordel que é o Congresso Nacional, durante 3 décadas praticamente, agora é presidente da República. Algumas pessoas, a imprensa fala, não, ele representa o novo. Não, isso é uma bobagem. Ele não representa nada de novo. Vai ver que ele é mais velho do que o Temer aí na política nacional, sei eu. O que ele representa, na verdade, é uma operação política de maquiagem, né? De disfarce. É isso que ele representa efetivamente.